que é avivamento? Eu quero te dizer que, para mim, a maneira mais simples de olhar o assunto avivamento é saber que avivamento é a condição normal da vida da igreja. E se nós não sabemos o que é avivamento, porque a nossa condição está anormal. Nós nos contentamos em ficar comendo migalhas, enquanto Deus quer que nós assentemos na sua mesa e comemos nela. É isso que Deus quer. A vida cristã hoje precisa ser uma vida cristã em profundidade. A vida cristã hoje precisa ser uma vida cristã celestial. Uma vida de experiência profunda. Não é uma vida superficial. Não é uma vida de quinquilharia. É uma vida marcada pela presença de Deus em nós e entre nós. O grande problema é que nós nos acostumamos, e esse tipo e modelo de viver a vida cristã virou como que uma calosidade no nosso coração. A gente não questiona mais a nossa condição à luz da palavra de Deus. Então, ao invés de nós gastarmos tempo orando pelo avivamento, nós precisamos ser a resposta urgente de um avivamento. O que significa que não é orar para um avivamento, é tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição de avivamento. Nós temos que nos abrir para aquilo que Deus anela fazer em cada um de nós. A questão é os corações que estão enrijecidos, endurecidos, petrificados. A questão é que nós não nos incomodamos de resistir ao Espírito Santo, de entristecer o Espírito Santo e de apagar o Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos viver a comunidade celestial nessa terra, com todas as limitações, com todas as dificuldades, com todas as vulnerabilidades da nossa vida, com todas as fraquezas que temos. Nós precisamos assumir o nosso desespero por Deus nesta hora, porque somente um revestimento do Espírito Santo pode mudar tudo na nossa vida. Você se lembra quando os discípulos, lá em João capítulo 20, versículo 19, eles estavam trancados em um cenáculo, com medo dos judeus. Jesus entrou naquele lugar. Ele disse assim: paz seja convosco. E o que ele fez? Soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles estavam ali com medo. Eles estavam com medo. Irmãos, eu penso que, parece-me às vezes, o sentimento que tenho, é que nós temos medo que dê certo. Nós temos medo que realmente em nossas reuniões ocorra algo tão extraordinário que talvez nós não tenhamos que voltar naquela noite para casa. Parece que a gente tem um grande medo de um dia sentar para partir o pão e nós vamos voltar para o almoço. Sermos tomados pela gloriosa presença do nosso Senhor. Parece que nós temos medo que o Senhor interfira nesse falso senso de segurança e prazer que nós temos ou que nós buscamos. Que Ele interfira na nossa história, que Ele revele os nossos maus caminhos, a nossa condição errada, a nossa situação desagradável diante dEle. Parece que esse é o medo que nós temos. Você precisa tomar uma posição a partir desta noite, porque o Senhor já está fazendo algo nessa terra. Nós precisamos entender que o arrebatamento já começou. Ele começou com os nossos afetos. Antes do nosso corpo ser transformado, os nossos afetos serão totalmente conquistados por Ele. Assim como foi os afetos de Rebeca. Veja o quanto isso aqui é muito interessante. Ele diz, encerra as palavras. Esse saber aqui não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com tecnologia, isso tem a ver com revelação, isso tem a ver com a interpretação da palavra, isso tem a ver com absorver a vida da palavra, o poder da palavra, daquilo que é a profecia, daquilo que é a visão. Escute isso, observe. O sentido aqui que será preservado em nós, o mesmo sentimento e visão que Daniel tinha. O que vai ser preservado em nós é o mesmo sentimento, a mesma visão que Daniel tinha. Porque tudo que o Senhor disse para ele, preserva. Não é mais para ele. Daniel não está mais aqui. É nós que estamos aqui. E aí eu quero inserir alguns textos
textos preciosos. Veja bem, vamos começar aqui, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Veja o versículo 18 e 19. Diz assim: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm valor em comparação com a glória que será revelada em nós. Olha o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos ruiós, dos filhos maduros. Será que esses filhos maduros, eles serão revelados, manifestados na era vindoura? Claro que não, irmãos. Esses filhos maduros é uma outra forma de chamar de igreja gloriosa. É uma outra forma de fazer referência àquilo que está em Apocalipse capítulo 19. A igreja que já se ataviou. Estes são os filhos maduros. É isso que você está vendo aqui nesses textos. Mas vamos olhar mais. Por favor, amados irmãos, vamos aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 8 diz, está falando da sabedoria. Sabe esse saber, lá do capítulo 12, versículo 4? Aqui nós temos uma pequena exposição doutrinária, mas não vou entrar em detalhes. Diz assim: o qual nenhum dos poderosos, sabedoria desta, o qual nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Pois se a tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, observe. As coisas que o olho não viu, e os ouvidos não ouviu, e não entraram no coração do homem, é tudo quanto preparou Deus para aqueles que o amam. Pois Deus nos revelará, tá certo aí, irmãos? Não está não? Então eu vou ler direito. Pois Deus nos revelou. Escute, irmãos, ou tem uma incoerência aqui, irmãos, ou a gente passou a vida toda lendo esse texto errado. Porque quando você chega nesse texto aqui, para onde que a sua mente salta? Seja honesto. Não salta lá para a glória? Quando você lê esse texto, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você lê esse texto, a sua expectativa fica onde? Aqui no tempo ou na eternidade? Vocês estão com medo de falar, mas é a eternidade. É ou não é? É claro que é, irmãos. É a mesma questão que existe no capítulo 12, versículo 4. Porque a gente vai ouvindo uma coisa errada, e a gente nunca para pensar. Olha o que diz aqui. Pois Deus nolas revelou. Está falando dessa sabedoria, versículo 6 até o versículo 8. Uma sabedoria personificada. Está falando do nosso Senhor. Essa sabedoria. Aonde em sua face o Pai foi revelado, aquilo que nós estudamos ontem, lá de João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito foi quem nos exegetou, revelou, fez uma exegese, uma transmissão, uma exposição, porque na sua face Deus foi explicado, na sua face Deus foi revelado. Em João 14, Filipe disse, mostra-nos o Pai, isso é tudo. Ele disse, olhe para mim. Sabe o que eu penso, irmãos? Que Jesus deve ter feito uma pausa aqui. Ele disse, Filipe, olhe para mim. Ele deve ter olhado. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus estava naquela face. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ministrou tinha a ver com o Pai.
Quando ele disse assim, eu sou o pão da vida, ele sabia